Comece por preparar o documento, verificando se o alinhamento às diretrizes está habilitado. Se outras opções estiverem habilitadas, desabilite-as. A seguir, posicione diretrizes nas laterais do nó da gravata. Inicie o desenho com a ferramenta retângulo. Desenhe primeiro o nó da gravata e depois um retângulo maior para o laço superior esquerdo. Para moldar o contorno do laço, converta o retângulo nativo em curva. Edite nós e curve os segmentos externos com a ferramenta Forma. Veja. Se necessário, aproxime o zoom para ajustes mais precisos. Para desenhar a base junto à referência, utilize a elipse e suas alças de seleção. Quando você trabalha com a ferramenta preenchimento de malha, uma das coisas mais importantes é o estudo prévio do desenho, para saber de que maneira ele será construído. Faça isso para otimizar o seu projeto. Utilize um bloco de anotações ou um papel qualquer para traçar alguns esboços e estudar a melhor forma de abordagem a ser seguida, antes de começar a aplicar a malha. Repare que com um pouco de planejamento prévio, foi possível verificar que apenas 3 objetos são suficientes para compor todo o desenho deste exercício. Este tipo de planejamento lhe poupará horas de trabalho e tentativas frustradas em alcançar o que se deseja com o preenchimento de malha. Prossiga o exercício com esse conselho em mente. Selecione o laço da gravata e na barra de ferramentas habilite preenchimento de malha. Vá até a barra de propriedades da ferramenta e na opção Tamanho da grade, insira o valor de 3 colunas na vertical e 8 linhas na horizontal. É com base nestes valores que a malha do objeto é gerada. Com a malha pronta, chegou a hora de adicionar cor de preenchimento e demais ajustes de edição nos nós da grade. Mesmo sabendo o que fazer, não há uma regra de por onde começar. Nesta apresentação, optou-se por começar com a edição nos nós distribuídos pelas bordas do objeto. Assim, com os nós externos sendo selecionados, a cor de preenchimento azul marinho é a primeira a ser aplicada à malha. Para criar as pregas no laço da gravata, selecione, de maneira intercalada, os 3 nós internos, próximos ao nó da gravata, e também aplique preenchimento de cor azul marinho. A seguir, selecione os nós restantes e aplique o preenchimento de cor azul bebê. Para finalizar esta primeira parte,
mova os nós internos para a esquerda, em direção à borda. Depois, utilize as alças de controle para criar as pequenas ondulações no tecido. Para conseguir este efeito, basta curvar levemente os segmentos dos nós que dão forma às pregas. Para criar o laço inferior, duplique o objeto pressionando o sinal mais no teclado numérico. Depois, para manter o alinhamento, mova a cópia para a esquerda com a tecla Ctrl pressionada. Ajuste o tamanho da cópia à imagem de referência abaixo. Neste passo, você pode utilizar a tecla Shift pressionada para escalonar proporcionalmente a partir do centro do objeto. Veja. Em seguida, selecione os 5 nós centrais à direita e os exclua da malha. Para finalizar, reposicione o objeto atual atrás do primeiro laço criado. Para isso, vá até o menu Objeto e, na opção Ordenar, clique em Recuar 1, de modo que o objeto selecionado será recuado um nível, ou um degrau a menos, na ordem de empilhamento dos objetos no documento. Dirija agora sua atenção ao nó da gravata. Selecione o retângulo que o representa e habilite a ferramenta Preenchimento de malha. Nas caixas tamanho da grade, entre com os valores de 3 colunas e 4 linhas. Desta vez, selecione todos os nós da malha e aplique cor de preenchimento azul marinho. Para criar o brilho característico do formato cilíndrico da peça, selecione apenas alguns nós específicos, conforme ilustrado nesta demonstração, e aplique cor de preenchimento azul bebê. Para criar a lateral direita da gravata, duplique os objetos do laço esquerdo. Mova a cópia dos dois objetos até o lado oposto do nó. Em seguida, basta espelhar horizontalmente a seleção para completar o laço. Sendo que as diretrizes não são mais necessárias, a esta altura do exercício, você pode excluí-las do documento. Utilize a ferramenta de preenchimento de malha também para criar a sombra abaixo da gravata. Para criar esta pequena sombra, selecione a elipse e, com a ferramenta habilitada, aplique uma grade de 6 colunas por 4 linhas para o preenchimento da malha. Em seguida, selecione todos os nós da malha e aplique como cor de preenchimento 20% preto. Para criar o efeito de enevoamento ou desfoque nas bordas da sombra, selecione todos os nós externos e exclua a cor de preenchimento. Veja. Ainda a fim de melhorar este efeito, volte a selecionar os nós periféricos ao preenchimento atual e aplique 10% preto para a cor de preenchimento. Quando laçar nós fica mais difícil,
experimente a seleção individual, mantendo a tecla Shift pressionada para agregar mais nós à seleção. Note que o resultado já é satisfatório, mas se você quiser refinar ainda mais o efeito, é interessante que elimine este aspecto retangular nas laterais da sombra. Para isso, lance mão de outra opção disponível na barra de propriedades da ferramenta Preenchimento de Malha. Selecione primeiro os nós correspondentes aos cantos, por assim dizer, da sombra atual. A seguir, habilite a opção Amostra de cor do preenchimento de malha, facilmente identificada pelo ícone de um conta-gotas. Em seguida, posicione o cursor sobre a área de preenchimento da cor da sombra. Repare que uma pequena amostra de cor e seus valores é exibida junto ao cursor transformado em conta-gotas. Movimente o cursor em direção às bordas enevoadas até encontrar o valor em K preto igual a 5, ou seja, 5% preto. Daí, dê clique com o mouse para capturar esse valor de cor, que automaticamente passa a ser aplicado aos 4 nós selecionados. O resultado desse pequeno ajuste será uma sombra mais suave e convincente. Agora falta excluir a cor de contorno dos objetos no novo desenho da gravata e também as imagens de referência. Para facilitar a identificação das bordas da imagem de referência abaixo do novo desenho, habilite temporariamente a visualização no modo aramado. A seguir, clique na borda do bitmap com o botão direito do mouse e no menu de opções que se abre, clique na opção Desbloquear objeto. Após o desbloqueio, basta selecionar a referência e excluí-la. Volte para o modo de visualização aperfeiçoado para exibir os objetos da maneira padrão. Quando não houver dificuldades para a seleção de objetos bloqueados, como desenhos sobrepostos, por exemplo, você pode desbloquear sem recorrer ao modo aramado. Veja. Conclua o exercício por agrupar os objetos que compõem o novo desenho e centralize o grupo no centro da página, utilizando a tecla P. Ainda se preferir, altere também a orientação da página, atualmente no modo retrato, para paisagem. Se ainda não salvou seu documento, utilize a opção Salvar como. Se salvou no momento anterior, utilize Salvar para subscrever as últimas alterações. Repare que, assim como a maioria dos recursos e demais efeitos do CorelDRAW, a ferramenta Preenchimento de Malha possibilita criar ilustrações vetoriais que podem ser escalonadas quase indefinidamente, ou seja, podem ser ampliadas e reduzidas quantas vezes for necessário, sem qualquer prejuízo à arte final. Algo impossível de se conseguir com as ilustrações bitmap do Photopaint ou Photoshop, por exemplo.